Glória a Deus. Ele é real, meu querido. Ele é verdadeiro, ele é real e ele está aqui, o Espírito de Deus. Ele que é a nossa força, não é? De todos os dias. Na verdade, sem ele, não conseguimos coisa alguma sequer. Sem o Espírito Santo, não iremos para lugar nenhum. O Espírito de Deus é a nossa alegria, é a nossa paz, é a nossa segurança, queridos. Porque ele revela Jesus a nós. Amém. Meus amados, então, estamos caminhando dentro dessa perspectiva da palavra. A visão do reino de Deus. A visão profunda deste reino. Se você se autotreinar, se você treinar literalmente o seu espírito, sabe? Ele se torna esse retroprojetor, esse projetor das revelações internas. Não tem como você agora, você não vai olhar o que você está observando ali, você não vai transferir lá. Você vai transferir o que está aqui no seu interior. Bom dia, Andréa. Graça e a paz, querida. A paz, bom dia, querida. Você entende? Que bom tê-la aqui, viu? Você imagina, você parou para pensar? Você deixa agora de transferir o que está externamente exposto diante de você, não é? Transferir o que está exposto diante de você para você transferir o que já é real no seu interior. Já é real no seu espírito. E aí, então, quando você transfere, porque você tem essa plenitude, se torna literalmente a lamparina, o farol, não é? A luz que jorra, não é? Jesus disse que se os seus olhos, não é, forem luz, não é? Os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz, porque você vai transferir aquilo que internamente se tornou revelação no seu coração. E o reino de Deus, ele provoca isso. O reino de Deus, ele provoca em você uma amplitude das realidades, provoca. Isso é a pura verdade, meu irmão. Mas é um treinamento, entende? É um treinamento. Um treinamento que nós precisamos todos os dias realizar, não é? Como academia. Você vai na academia para sentir o seu corpo, não é? Respondendo perfeitamente. Para poder trabalhar para que ele se exercite, ele se organize. A maioria de nós, não é? Nós estamos indo à academia não para adquirir simplesmente músculos, mas para gerar qualidade de vida. E você imagine todos os dias você se expondo ao que nós estamos falando aqui, você todo dia se expondo a essa palavra que nós estamos dizendo acerca do reino de Deus, todo dia você produzindo essa musculatura espiritual, essa verdade espiritual, esse treinamento de qualidade de vida interna no Senhor, porque tudo que é de Deus produz e transfere para o mundo externo aquilo que Deus disse que ele poderia fazer.
Entende? E quando você tem a visão do reino, as mobilidades do reino, de acordo com aquilo que você crê sobre ele, isso é poderoso demais. Então, Jesus vem, né? Jesus vem à Terra e João Batista abre o caminho para Jesus passar. Você vê que a primeira mensagem, como nós falamos ontem, a mensagem que João Batista iniciou é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Isso significa que, como nós falamos ontem, existia uma via contrária a uma vida em que o reino trabalhava. Jesus, então, continua essa mensagem que João Batista falou. João Batista, 1 e 2, se arrependam porque o reino de Deus está próximo, né? Eu li para você. E depois vem Jesus, no capítulo 4 de Mateus, dando continuidade a essa mensagem. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, o povo, embora acreditasse em Deus, falasse a Deus, orasse a Deus, eles estavam vivendo literalmente de uma forma oposta à revelação do reino. Então, se arrepender era literalmente, olha, volte, vá para outro caminho. O arrependimento não é isso? É você sair do que você está fazendo para trajetar o caminho e ir para outra direção. Não é isso? Aquilo que eu estou fazendo que entristece a Deus, quando eu me arrependo, eu já não ando por aquela direção. Vocês estão concordando comigo? Não é verdade isso, pessoal? Isso não é verdade? Eu vou para outra direção. Então, não importa a quantidade de tempo que as pessoas têm na igreja, não importa se ela conhece versículos bíblicos, se elas fazem oração, muitas vezes essas pessoas estão literalmente fora da realidade do reino de Deus. E, mais uma vez, eu digo, como é que a gente sabe disso? Pelos resultados finais, sabe? O resultado final é que diz se você está seguindo a direção do reino de Deus ou não está. Sim, porque onde você está, se você tem a revelação do reino de Deus, há uma mudança acontecendo ali. Mesmo que aparentemente seja lenta, mas as pessoas percebem de alguma forma mudanças começando, sabe, a ser trabalhada em sua vida, no ambiente que você está. Há uma mudança acontecendo, literalmente se manifestando para o bem, para o melhor, para a transformação, não é? Você percebe isso? Então, quando você está na igreja, ou você conhece alguém que está na igreja, que há anos, não é? Há anos essas pessoas ficam o tempo todo, não é? Participando de reuniões, faz as orações delas, conhece a Bíblia, mas você não vê mudança, tem alguma coisa acontecendo aí. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Jesus veio justamente em uma nação religiosa mostrar para elas que elas não estavam ativando o verdadeiro mundo. Como é que eu sei disso? Quando Pedro falou para Jesus, Pedro era um homem religioso. Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Veja aqui, os discípulos de Jesus, não é? Uma boa parte deles eram discípulos de João Batista. João Batista o direcionou a Cristo Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora, outros religiosos lá na nação
né, de Israel, não ativaram o reino de Deus. Pelo contrário, eles estavam vivendo debaixo do domínio romano. O reino de Deus, ele traz literalmente manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, das manifestações sobrenaturais do Espírito. Ele faz com que o espiritual, de fato, manifeste-se aonde há impossibilidades. Você percebe isso? Então, Jesus, João Batista, veio falar sobre o reino. Jesus deu continuidade sobre o reino. Jesus envia os discípulos em Lucas 10, a partir do versículo 1, para pregar o evangelho. No versículo 9, ele diz: cure os enfermos que estiverem ali e diga que o reino de Deus está próximo. Os discípulos pregaram sobre o reino de Deus. Eu li para você aqui, sabe, sobre Filipe, que era um dos diáconos, já discípulo dos discípulos, era um diácono cheio do Espírito Santo, não é? Um diácono cheio do Espírito Santo que passou a ser um grande evangelista. Ele passou a ser um grande evangelista e o que foi que aconteceu? A Bíblia fala que ele, depois você medite lá, depois você leia lá em Atos 8, a partir do versículo 12, que ele pregava o reino de Deus. Ele pregava o reino de Deus. Só que a introdução da pregação do reino de Deus é que ele revelava que o reino era o próprio Cristo em ação. Não é? Porque foi de Cristo Jesus que saiu todas as coisas. Então eu vou lhe dar uma palavra forte agora. Eu vou te dar uma palavra forte. Talvez você fique um pouco, não é? Mas olha, Deus não está no céu. Deus não está no céu. O céu está em Deus. E por isso que o envolvimento da glória de Deus, previsão de Apocalipse, que diz que a luz não existia sol, porque a própria glória de Deus, a própria glória de Deus é que iluminava aquele lugar. Aí talvez você diga, mas e a oração de Jesus? Veja, você acredita que Deus está aí onde você está? Você acredita que Deus está aí onde você está agora mesmo? De fato, você acredita que Deus está aí agora mesmo? Então ele está na terra também, não é verdade? Está ou não está? Sim. Mas ele está no céu? Está. Porque a glória dele é durável. Por isso que Jesus disse, Pai nosso que estás no céu. Ele está também no céu. Mas o céu saiu e iluminado pela própria essência divina. Quem sustenta o céu é o próprio Deus. Você acha que o céu dá para conter Deus, gente? Hã? O céu dá para conter Deus? Eu preciso que você observe isso comigo. Não tem. Não tem. Por isso que toda a plenitude do Espírito está, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, com toda a sua plenitude, porque estamos no corpo de Cristo. Sabe? Nenhuma carne consegue aguentar a glória de Deus por causa desse sangue, porque estamos no corpo de Cristo, estamos dominados, envoltos a essa plenitude. O sangue está em nós, estamos no corpo de Cristo e por isso que estamos resistindo
Mas cada vez que nós nos aprofundamos, o corpo, quantos de vocês já receberam o poder ativo de Deus a tal ponto de não se conter debaixo do poder desta magnitude, desta glória, não é? Muito poder. Agora veja, é interessante você perceber e você ter a visão do reino, porque você não se embaraça com o sistema desse planeta, você não se embaraça com os ataques deste planeta, você não se embaraça com uma série de fatores que querem leis, que querem prender o povo de Deus ao avanço, essas leis naturais. Você começa a andar literalmente no comando celestial. Quanto maior visão, estou falando de visão, não estou falando de um conhecimento raso ou que você copiou, decorou de alguém, mas uma revelação interna. Essa é a visão. A visão de experimentar o que a palavra diz de fato. Se existe isso na Bíblia, eu quero. Vocês estão comigo aí? Você percebe isso? A visão do reino de Deus. Isso é poderoso demais. Então, você entende que a mensagem de Jesus foi literalmente que seu povo reconhecesse essa magnitude do reino de Deus operando ativamente, que você e eu, nós, estamos agora, por causa de Jesus, neste mundo celestial. Estou falando de um exército dos céus. Estou falando literalmente de espíritos ministradores, anjos de Deus, que estão dispostos a fazer aquilo que os seus cidadãos, né, como direito legal, que eles trabalhem a favor dos cidadãos. Agora, meu querido, minha querida, é necessário que você tenha a revelação, a visão de Deus no seu espírito. É isso que estamos falando hoje. Eu quero que você vá comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Se você for comigo no capítulo de Atos dos Apóstolos, olha que coisa fantástica aqui. No capítulo 19, capítulo 19 de Atos. Atos 19, versículo 8. A gente vai pular algumas coisas aqui. Atos 19, versículo 8. Iremos pular algumas coisas que diz o seguinte: Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente Deus. Olha, com toda a liberdade, o apóstolo Paulo entrou na sinagoga, argumentando e convencendo as pessoas acerca do reino de Deus. Aleluia! Quando você vai para Atos, capítulo 28, versículo 28, versículo 30, diz o seguinte, olha lá, Atos 28, versículo 30, a Bíblia diz, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus. Olha, ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Olha que coisa tremenda. 2 anos ministrando a palavra, 2 anos ensinando sobre o reino de Deus. Imagine você estar sentado com o apóstolo Paulo aprendendo todo, que a mensagem do apóstolo Paulo e o que ele esmiuçava era acerca do reino de Deus. Quanto mais for
a descoberta do reino de Deus, mais liberação daquilo que você conhece virá. Aleluia! Já parou para pensar? Então, faça uma lista do que existe no reino de Deus, que você vê manifestar na palavra de Deus. Estou te dando uma dica impressionante, sabe? Que bom você estar aqui ouvindo isso. Uma dica, faça uma lista, no reino de Deus tem isso. E veja o que a palavra fala e o que Jesus Cristo fez, dizendo que, né? Dizendo literalmente o que acontecia neste reino. Você vê multiplicação, você vê a autoridade e libertação de demônios, você vê literalmente o sobrenatural financeiro acontecer, né? Através de boca de peixe, fazer com que o peixe se tornasse um caixa eletrônico. Você vê uma série de milagres, sabe? Enfim, uma série de situações manifestas deste reino, este reino operando, agindo, fluindo em favor do povo de Deus. E aí você declare, fale, até que essa consciência dessa verdade permeie você, e que você não possa ver outra coisa a não ser essa verdade agindo na sua vida. Olha que coisa impressionante. Quanto mais declaração daquilo que eu te digo em relação à palavra de Deus, quanto mais revelação você se aprofunda nessas entrelinhas da verdade e fala para que o Espírito de Deus te ilumine, as dimensões das manifestações milagrosas, sobrenaturais de Deus, fluirá com intensidade sem igual na sua vida. Acredite nisso, meu querido. Acredite nisso, minha querida. Acredite no seu espírito dentro de você. Agora veja só. Quando você abre no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9, olha só o que o apóstolo Paulo falou, não é? Ele veio, ele foi testemunhar ao rei Agripa. Eu vou entrar muito nesse assunto aqui. Ele estava conversando, colocando a sua experiência, a experiência que ele teve, né, com o Senhor, ao rei Agripa. E olha só o que é que a palavra de Deus diz no versículo 9 do capítulo 26. Olha só. Eu também estava de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com toda a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentá-los forçá-los a blasfemar. Olha o que é que Paulo fazia, gente. Em minha fúria contra eles, cheguei a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu
envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19, pessoal, olha só. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependesse e se voltasse para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Você notou que coisa impressionante, coisa tremenda? Paz do Senhor, pastor Assis, seja bem-vindo, querido, no nome de Jesus. Entende? Você notou que eu li para você que o apóstolo Paulo aqui, o apóstolo Paulo, tanto no capítulo 19, no versículo 8, quanto no capítulo 28, versículo 30, ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus. E a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus estava falando que Paulo teve uma experiência com Jesus Cristo. Paulo teve uma experiência com Jesus e Jesus disse: você vai abrir os olhos das pessoas e tirá-los do poder das trevas, levá-los para a luz do poder de Satanás, sabe? Para o poder de Deus. Através de quê? Da visão que Paulo teve, a visão celestial. A visão celestial que o apóstolo Paulo teve, essa visão poderosa, essa visão grandiosa no Senhor, essa visão de Deus, ele disse que não foi desobediente. Por quê? Se você não tiver uma revelação clara daquilo que você deve fazer em relação ao reino de Deus e as consequências que o reino de Deus pode provocar na sua vida e na vida das pessoas, que coisa, que importância tem? Se você não conseguisse viver uma vida livre e dominada por este governo de Deus, se eu e você não conseguirmos destruir as ações do inimigo nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas famílias, iluminar os olhos das pessoas para que elas possam enxergar, de fato, o reino que já foi preparado para elas, o reino que está trabalhando agora mesmo a favor delas, o reino de Deus que está fluindo agora mesmo, esperando que elas compreendam que existe uma pátria gloriosa de Deus que intervém no natural, sabe? E provoca situações e milagres extraordinários, milagres poderosos. Se elas não entregarem o coração e ver que o que Jesus falou é verdade, que é possível você viver, embora você esteja nessa terra, viver o reino de Deus neste mundo, o que é que adianta? Existe um governo celestial operando, agindo ao nosso favor. Mas você precisa, nós precisamos orar o que o apóstolo Paulo orou em Efésios 1, 18, para que os olhos do nosso entendimento viessem a se abrir. E aí você pudesse agir de forma estratégica e provocasse o que a lista de benefícios que o próprio Jesus falou para Paulo. Você percebe isso? Você percebe aqui? Ele disse, versículo 17, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o envio para abrir os olhos. Isso significa que as pessoas que te perseguem, elas estão cegas.
mas é você mesmo quem mais te persegue. Quem mais persegue você é justamente aquelas pessoas que Deus enviou você para que elas possam enxergar. Isso. Deus te enviou para essas pessoas que te perseguem, para ela ver como é Jesus, para ela ver como Jesus se manifesta, para ela ver como funciona o reino, e aí elas ficam literalmente paralisadas, estupefatas, sabe, impactadas com a glória, o poder, a magnitude, a honraria que acompanha a sua vida no reino de Deus. Para o quê? Olha, para lhe abrir, meu Deus, e convertê-las das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para o poder de Deus. Foi isso que fomos enviados, para trazer clareza do poder de Deus à vida dessas pessoas, para trazer clareza ao poder de Deus ao ser humano. Para isso, precisamos ter consciência profunda das Escrituras que dizem respeito ao nosso favor. Porque quando os olhos dessas pessoas se abrem, sabe, a escuridão perde sua força para que a luz se manifeste. A luz se manifeste. E as amarras de Satanás na vida dessas pessoas sejam destruídas, as correntes sejam dissipadas completamente. Aí diz, a fim de receberem o perdão dos pecados e o quê? Herança entre os gentios, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha, você, você pode notar aqui uma coisa interessante comigo? Você pode perceber? Você sabe que tem uma chave aqui, não é? Tem várias chaves celestiais para nós, não tem? Eu acredito que você está recebendo uma. Eu acredito que você deve estar recebendo até várias. Mas você notou que a santificação é a legalidade. A santificação é a legalidade do possuir a herança divina. Quando você se envolve nessa santificação, aí é que está. Muitas pessoas querem receber de Deus, viver de uma vida de qualquer maneira, sabe? Você vê as pessoas agindo de qualquer maneira, agindo de qualquer maneira e querendo receber as coisas de Deus. É a mesma coisa, desculpe até a expressão, é a mesma coisa você pegar a chave do seu carro zero e colocar na mão de alguém que gosta de viver embriagado. Você confiaria seu carro zero a essa pessoa? Confiaria seu carro zero na mão dessas pessoas que estão embriagadas? A mesma coisa, Deus. Quando você abre os seus olhos espirituais, quando você entende plenamente a profundidade daquilo que lhe pertence hoje, coisas divinas, grandiosas operam. E a santidade, esse poder santificador que faz você viver literalmente na herança de Deus, é que leva você a domínios, governos. Entenda isso, querido. Entenda isso, querida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, é um entendimento interno de algo, e esse desejo interior, esse desejo interior
de alcançar aquilo que chamamos de visão. Entendeu? Então, a visão é literalmente isso. É um entendimento interno de algo, certo? É um entendimento interno de algo. E o desejo interior, o seu espírito interior, de alcançar aquilo. Alcançar isso. Visão é isso. Quando você tem um entendimento interno e esse desejo interior de alcançar o que você quer na palavra de Deus, isso é visão. Então, quando você tem esse almejo no seu espírito, você se pega aquilo ali como um possuidor da revelação de Deus, um possuidor dos domínios de Deus, um possuidor daquilo que foi liberado para você de graça. Então, veja, descobrir a visão do reino, ela vai trazer ou trará uma chama ardente de amor por Deus. Descobrir a visão do reino de Deus, ela trará para o seu coração uma chama de amor por Deus. Por quê? Porque foi tanta coisa grandiosa acontecendo, poderosa, e dada a você de graça, lhe dado de graça, e você não tem como não amar o Senhor. Entende isso? Bom, a visão então é o quê? É um entendimento interno, sabe? É um entendimento interno de algo e o desejo interior do que você quer alcançar. Agora, eu vou falar com você amanhã sobre o que é a visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus. Eu te disse o que é visão. Agora eu quero falar para você sobre o que é a visão do reino de Deus. A visão do reino de Deus. E eu espero que você tenha sido edificado com esse momento. Que você tenha recebido algo nesse momento que tocou na tua vida. Então você vai falar comigo em pequenas palavras hoje. Você vai dizer comigo, Senhor Espírito Santo, eu creio que o reino de Deus está dentro de mim. Eu creio que o reino de Deus flui através de mim. Eu creio que o reino de Deus, ele se revela através da minha vida. Eu me movo como o reino se move. E eu te agradeço por isso, querido Espírito Santo. E eu já declaro externamente aquilo que eu creio internamente, de que tudo que existe neste reino, seja qualidade de vida, uma vida saudável, uma vida próspera e abençoada, uma vida em que os cidadãos do reino são inteligentes, como o seu rei. Porque o seu rei liberou sobre cada cidadão, e eu sou um deles, uma mente sobrenatural, com capacidades sobrenaturais. E através desse entendimento, desta mente sobrenatural, dessa inteligência divina, é que eu tomo posse de tudo que é meu.
Tomo posse da minha vida financeira, prosperando, recursos financeiros chegando de todos os lugares para a minha vida e fluindo de mim, eu liberando para os que necessitam e levando a revelação do reino da prosperidade. Eu declaro na minha vida agora mesmo uma vida saudável, uma vida de qualidade dos céus nessa terra. Sim, a longevidade domina a minha vida. A longevidade opera na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de todos que estiverem perto de mim. Eu sou a própria bênção que o Senhor tornou nessa terra, e eu libero o que existe no meu reino, de uma intensidade como nunca antes. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço prospera. Tudo que eu faço libera a vida de Deus. Tudo que eu faço libera a vida saudável. Tudo que eu faço e realizo destrói a maldade, destrói o inferno, destrói as trevas, porque eu sou um só com Deus. Eu vivo no reino de Deus. O reino de Deus vive em mim. E por isso eu acredito que aonde eu estiver, o reino de Deus flui com intensidade. Nos meus vizinhos, nos meus parentes, de perto, distante, toda a minha família é impactada pela presença deste reino através da minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios, prosperando sem igual, de uma forma avassaladora, prosperando para a glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A minha nação é dominada pelo reino de Deus, porque eu estou nela e eu faço parte da igreja do Senhor, a igreja do reino de Deus, a igreja de Deus nessa terra, a igreja de Deus que liberta o povo de Deus, que destrói os laços do inimigo, que destrói as ações malignas de potestades e principados malignos. Eu estou no reino, logo eles caem por terra, eles fogem, eles vão embora para outras dimensões. Sai da minha nação, do meu país. Eu, como cidadão do reino de Deus, eu ministro sobre a nação brasileira a liberdade, a cura, o milagre, a prosperidade nos governos deste país. Nos governos deste país, desde o meu presidente e sua família, aos ministros que foram levantados, eu trago o domínio do reino de Deus, operando nos três poderes legislativo, executivo e judiciário, agindo e recebendo visitações do meu reino, da minha pátria, dos espíritos ministradores. Este reino está agindo agora nos hospitais, está agindo agora nas alas, trazendo milagres simultâneos, milagres poderosos em Deus, operando em cada vida, aquelas que estavam prestes a morrer. Elas estão recebendo vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vida celestial, vida do reino de Deus, agindo, fluindo e operando, porque eu estou aqui, nessa terra, e eu ministro neste país saúde celestial, saúde divina, para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus, eu manifesto este reino, sim, na vida dos senadores, na vida dos deputados. Alabassuri canta roneremala fes compronto. Líder mandarai chorocontolomarás. Na vida dos governadores, prefeitos, vereadores, todos os profissionais de saúde protegidos com a redoma do reino dos céus. Para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro isso, para a glória do nome de Jesus. Arrecantalamandarás.
Redi brambase quem frosili plandaramanico. Arashoro contura prandirigestini. Aloro comandarama. Eu ministro em nome do Senhor Jesus o fluir sobrenatural de Deus, tocando todos os que estão nesta live, tocando todos os que estão assistindo esta live, tocando todos com o poder revelador do reino em suas casas, suas famílias. Eu oro para que a iluminação do reino de Deus aconteça na igreja, aconteça na vida do povo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu determino isso. Eu determino isso para a glória do nome de Jesus. Eu determino para a glória do nome de Jesus impactos sobrenaturais ativos na igreja do Senhor, na igreja palavra que transforma o povo de Deus recebendo iluminação celestial, recebendo iluminação divina, recebendo iluminação, a igreja, a palavra que transforma, sendo impactadas pelos domínios de Deus, no poderoso nome de Jesus. Aleluia. 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 Obrigado a todos os que estão aqui comigo nessa live. Você pode estudar conosco. Se você faz parte mora em Aracaju, Sergipe, e você quer estudar a palavra, venha participar do nosso curso de estudo bíblico, Palavra que Transforma, certo? Se inscreve, manda uma mensagem para a gente vai entrar em contato com você, né? Sei que, em nome de Jesus, você vai ganhar outros patamares no Senhor, outros níveis no Senhor. Sei que Deus vai fazer proezas na sua vida. Faça parte desses 3 meses de curso com a gente. Sua vida nunca mais vai ser a mesma, pode ter certeza. Obrigado. Amanhã estaremos abordando o tópico A Visão do Reino. Sei que vai ser algo impressionante, que vai permear você, tocar você. Amém? Um abraço, que o Senhor continue fluindo em você e por você,